Olá, somos mestrandas do programa EduCimate, da disciplina de Análise e Produção de Recursos Didáticos, das professoras Isaura, Marise e Mariela. O recurso didático analisado foi um produto de comunicação, que representa produto de mídia, criação de programa de rádio ou TV, campanha publicitária, entre outros. A busca foi realizada na plataforma EduCaps, utilizando os seguintes descritores: programa de rádio e TV, campanha publicitária e podcasts na área de ensino. O resultado encontrado foi de apenas 2 podcasts que serão apresentados neste trabalho. O produto de comunicação existe a partir de um intermediário tecnológico. Trata-se de um produto mediatizado utilizando de recursos como emissoras de televisão e rádio, jornais e revistas, cinema e outras formas de comunicação em massa das recentes mídias sociais em suas diversas plataformas, como é o caso do podcast que trouxemos na nossa pesquisa. O primeiro exemplo de produto educacional como produto de mídia é um podcast sobre educação profissional e tecnológica, chamado EPTcast. Bora conhecer? O EPTcast é um produto educacional da dissertação de mestrado de Rogério Luiz da Silva Ramos, sob orientação do professor Dr. Cláudio Alberto Geles de Matos Dias, do Instituto Federal do Amapá. Essa mídia, ela tem como instrumento a divulgação científica da educação profissional e tecnológica brasileira. O principal conteúdo programático abordado no podcast é a divulgação científica no campo da educação profissional e tecnológica do Brasil. O podcast é empregado para a integração entre a educação e o trabalho como um caminho para o desenvolvimento social das classes trabalhadoras populares. Para a construção do recurso didático, foi utilizado entrevistas para recurso de áudio, o roteiro foi baseado em livros e youtuber, e o primeiro podcast foi lançado em 3 de janeiro de 2020, como um projeto piloto chamado O que é o EPTcast? Utilizou também o WordPress, um software de código aberto que pode ser usado para criar um site, um blog ou a aplicação da divulgação em um site de podcast. Sobre o mecanismo de validação desse recurso didático, não foi encontrado nenhuma informação de validação, tanto no produto educacional quanto na dissertação. Os ouvintes desse podcast são sujeitos da área de educação profissional e tecnológica, sendo a maior parte do norte do país, região onde menos se consome conteúdo por meio dessa mídia. Esse fato foi atribuído à questão das indicações pessoais. Então, entende-se que essa empreitada possa fomentar outras iniciativas nesse sentido, desenvolvendo assim a popularização desse assunto em outras praças. Sobre a faixa etária, a amostra dos ouvintes expôs que jovens adultos de 18 até 22 anos e sujeitos entre 35 e 44 anos formam a maior parte do público ouvinte do EPTcast. Considerado inicialmente que o público ouvinte é, em sua maioria, formado por pessoas de alguma forma voltadas a essa área, infere-se que esses sejam sujeitos de dentro dos espaços escolares, majoritariamente dos cursos de graduação e pós-graduação. A respeito do gênero, finalmente, há uma maior participação de ouvintes mulheres em relação ao que se tem no cenário nacional. O segundo exemplo de produto de mídia é o PodEssex, que é um podcast sobre educação e sexualidade. Esse podcast traz como conteúdo programático abordado a educação sexual, gênero e sexualidade. Pode ser empregado como material formal, como parte do currículo e das práticas pedagógicas na escola, ou como um material informal, ao ser debatido pelos próprios estudantes, nos corredores, nos intervalos e até mesmo fora do ambiente escolar. A ideia do podcast surgiu dos próprios estudantes entrevistados na pesquisa
e o Podessex já encontra-se disponível no Spotify. Em relação aos mecanismos de validação do recurso didático, não foi encontrado nenhuma referência à validação deste produto educacional, nem no produto e nem da dissertação. Podemos somente afirmar que a validação foi feita pela banca examinadora. O Podessex surge com o intuito não somente de abordar estas temáticas, mas também de auxiliar no processo de transformação e construção constante de conhecimento e cultura, podendo assim auxiliar a própria escola e os professores a atenderem às DCNs, que dizem que temas que envolvam questões sociais como gênero e sexualidade precisam contemplar o espaço escolar de forma transversal, diversa e articulada. Precisam estar contidos nos debates, nos currículos, nas formas de ensinar, de pesquisar e nos projetos políticos pedagógicos dessas instituições. Dessa maneira, o podcast também se torna uma alternativa para auxiliar professores de diferentes áreas a estimularem o debate aberto sobre sexualidade. Para estes estudantes, este material deve abordar temas que influenciam diretamente sobre as discussões ligadas à sexualidade e à homofobia. Além disso, o produto deve auxiliar aos sujeitos a compreender a própria sexualidade, bem como os discursos e questões em torno dela. Por fim, as ideias desses alunos culminaram na produção do Podessex, um podcast sobre educação e sexualidade. Sobre a relevância deste tipo de recurso didático para o ensino de ciências, podemos pontuar que popularizam assuntos estudados na área de ciências, estão disponíveis em plataformas de fácil acesso como Spotify, Deezer, e ainda utilizam tecnologias de comunicação. Este trabalho foi realizado pelas mestrandas do EduCimate IFES Vila Velha, Mariane Quinquim, Patrícia Piana e Renata Kofler. Muito obrigada pela atenção.